Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto do teu coração e hoje vamos dar sequência à nossa série Terra Prometida. Falamos já no primeiro e no segundo vídeo sobre como você ter a visão da Terra Prometida, depois como se posicionar diante das guerras na Terra Prometida e hoje vamos falar sobre como explorar a Terra Prometida. Entrei na promessa, e agora? O que eu faço? Qual é o meu posicionamento? Como é que eu acesso? Como é que eu usufruo? Como é que eu de fato aproveito e exploro tudo que Deus tem para mim dentro das promessas que Ele me deu? Amém? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece, antes da gente seguir, já clica aqui no sininho para que você se torne inscrito e toda nova postagem você receba uma notificação. Curte aí, compartilha, comenta alguma coisa que você acha relevante. E vamos à palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia, se você puder, em Hebreus, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Hebreus 4, 1, assim diz a palavra de Deus. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Agora no versículo 12, tá? Vamos pular. Vocês vão entender. Agora no 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém. Então, essa passagem nos mostra, Hebreus 4 nos mostra que Deus queria dar um descanso para o povo. Então, na prática, toda vez que nós acessamos uma promessa, nós visualizamos primeiro essa promessa, depois entramos num período de guerras, como a gente viu no último vídeo, onde Deus vai nos instruindo cada vez com uma estratégia diferente para que dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a gente consiga ganhar, pelejar e lutar e ganhar todas as batalhas que Deus tem para nós. Não todas as batalhas, mas as que Deus tem para nós. E quando nós ganhamos e passamos por essas guerras, normalmente vem um período de descanso, um período de aproveitar, um período de bonança, um período de plenitude, um período de abundância. Porém, existem 2 tipos de pessoas nesse momento. E aqui a Bíblia está deixando isso muito bem claro, que existem pessoas que elas vão passar pelas guerras, elas vão olhar para trás e vão falar, foi Deus que me guardou e agora está no período de eu descansar, usufruir, aproveitar e explorar a terra prometida, explorar a promessa que Deus tem para mim. Essas pessoas, normalmente, elas são as pessoas gratas. Elas conseguem olhar para trás e elas conseguem ser gratas por tudo que Deus fez com que ela conquistasse. E elas enxergam que no momento que elas alcançaram essas promessas, ou essa promessa, não foi pela força do próprio braço, mas foi porque Deus a guardou, Deus a levantou, Deus quem realmente pelejou e ganhou essas batalhas por ela e junto com ela. E esse é um tipo de pessoa, que é, por exemplo, o exemplo de Josué. Quando a gente falou, por exemplo, da história de Josué, da história de Caleb e muitos dos seus familiares, quando eles acessaram a Terra Prometida, eles começaram a dividir, lá em Josué, a Bíblia conta que eles começaram a dividir as terras para cada nação e eles começaram a povoar aquela região e eles começaram a partir dali usufruir de toda aquela região, de toda aquela bonança, da terra que emanava leite e mel, como a gente já leu no último vídeo, mas também existiram pessoas que não puderam acessar esse período, que não puderam acessar e quando acessaram, né, quando estavam prestes a acessar, elas simplesmente paralisaram, elas simplesmente ficaram enxergando o ponto negativo. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá agora em Salmos, capítulo 78, versículo 54. Vamos lá, vamos ler de 54 a 59, rapidinho. Assim, eu os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nas nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança e deu suas tendas à tribo de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo e não obedeceram aos seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras e com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes.
Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Então aqui a gente vê um povo que acabou de acessar uma promessa, acabou de ganhar uma guerra que para muitos ali era impossível, que somente Deus, botando a mão dele, realmente conseguiu garantir aquela vitória, mas uma boa parte do povo se rebelou contra Deus. Mas não se rebelou, às vezes, nem mesmo por vontade própria, mas simplesmente por ignorância, simplesmente por não olhar para as histórias dos seus antepassados, simplesmente por rejeitar o entendimento que eles já tinham de seus pais, o entendimento de como realmente Deus queria que eles agissem. Então eles começaram a levantar altares idólatras e a partir dali, novamente, Deus rejeita aquele povo. Deus enxerga que eles estão sendo contra a vontade dele. Apesar de tudo que Deus fez eles viverem, de retirarem eles do Egito, de conduzir eles pelo deserto, de dar o maná diário para eles, de permitir que eles acessarem a terra prometida que era cheia de gigantes, que todos aqueles espias, quando foram, a maioria, os 10 dos 12, viram somente gigantes, somente dificuldades. Deus garantiu a vitória em cima desse povo. Eles acessaram a terra prometida, mas quando acessaram, somente alguns conseguiram olhar para trás e serem gratos por tudo que Deus fez para continuarem vivendo a plenitude de Deus. Mas outros tiveram um coração duro. E através desse coração duro, eles começaram a rejeitar a palavra de Deus, que é dividido, que divide o nosso corpo, o nosso ser, em alma e espírito, em dois gumes, como a gente acabou de ler em Hebreus 4:12. Mas eles rejeitaram a palavra de Deus e endureceram o seu coração. Vitor, mas qual que é o reflexo disso? Vamos voltar para Hebreus. Hoje é dia de ler a palavra. Vamos lá. Hebreus 3, versículo 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus estava irado durante os 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então aqui a gente vê o reflexo de dois povos. Primeiro, o povo que não entrou na Terra Prometida por incredulidade, por desobediência, que foi na época de Moisés no deserto, mas a gente também vê o reflexo de um povo que depois de acessar a Terra Prometida, voltou a ser idólatra. Então aqui eu quero destacar um posicionamento que você, independente da situação que você tem, da tua vida que você está passando, você precisa se posicionar. Porque esse povo no meio do deserto, ele foi desobediente e idólatra. Esse povo, depois de acessar a Terra Prometida, ele também foi desobediente e idólatra. Então, aqui a grande diferença não é se você passou pelas guerras ou não, mas sim como está o teu coração diante de Deus. Porque de nada adianta você acessar e explorar a Terra Prometida se o seu coração não estiver preparado. Eu poderia aqui falar que todo mundo acessou a Terra Prometida e a partir dali foi um mar de flores, mas não foi. Por quê? Porque grande parte do povo ainda estava com o coração endurecido, ainda não estava com o coração quebrantado e entregue diante de Deus. Então, no momento que você acessar a Terra Prometida, se você acessar com o coração duro, o mais provável de acontecer é que você volte a cometer os mesmos erros que você cometeu antes de ganhar essas guerras com Deus. Então, não adianta querer lutar as suas guerras com Deus se no momento da bonança, se no momento do descanso, você quer entregar o seu coração para as durezas dele. Você quer entregar o seu coração para o mundo, para as coisas da carne, para as coisas que você apenas quer e você não consegue inclinar os teus ouvidos para ouvir o que Deus espera de você no momento de bonança, no momento de plenitude. Porque o momento de plenitude, o momento do descanso, o momento de explorar a Terra Prometida, ele vai chegar. Até porque Deus garantiu, quando Jesus estava em terra no seu ministério, Jesus falou que o diabo veio para roubar e matar, mas que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância ou em plenitude, como outras passagens dizem, como outras traduções dizem. Então, Deus quer, Jesus quer que nós tenhamos uma vida em abundância. E não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações. É claro que vamos, mas Deus garante a vitória. Deus é quem afirma a tua identidade como filho, como filha. E Deus é que vai garantir a tua vitória. Fique em paz, mas depois que você passar por ela, não passe por ela com o coração duro. A pior coisa que pode acontecer é você ganhar guerras com Deus, mas manter o teu coração duro, porque você vai voltar a ser a pessoa que você era antes. Ou você até mesmo ganhar guerras que Deus não queria que você nem mesmo lutasse.
Então, se posicione com o coração, de fato, atento e se posiciona para ouvir a voz de Deus tanto durante a guerra quanto no pós-guerra, no momento que você já acessou a tua terra prometida. Porque diante desse acessar essa terra prometida, você vai precisar agora preservar a tua promessa. E é sobre isso que a gente vai falar, inclusive, no próximo vídeo. Mas, se você entendeu essa palavra, se você refletiu sobre ela, feche seus olhos agora para a gente orar e finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Senhor, por esse entendimento, nós te agradecemos, Pai, porque independente das guerras que nós temos para lutar ou lutamos, nós sabemos que é o Senhor quem garante a vitória. E nós sabemos, Senhor, que para explorar a terra prometida, nós precisamos de um coração atento, de um coração entregue, de um coração contrito e quebrantado, porque a tua palavra nos garante que tu nunca rejeitas um filho com coração contrito e quebrantado. Pai, entregamos nosso coração a ti, entregamos nossas preocupações, nossos anseios. Pai, de fato, Pai, nos amolda, Pai, nos lapida para que nós sejamos exatamente o que o Senhor espera de nós, para vivermos a tua plenitude, o teu propósito, o teu chamado na nossa vida, Pai. É em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.